Está tudo ok com o som e com a imagem. Olá! Ok, portanto ainda conseguem ouvir-me, não é? Boa, perfeito. Então, muito boa tarde a todas. Eu estou ótima, obrigada por perguntarem. E vocês, também está tudo bem? A semana está a correr bem? Ok, então Beatriz vai fazer exame dia 24, ou seja, é na próxima semana, portanto eu já vou estar no período de férias, está bem, Beatriz? O que é que acontece? Só vou conseguir dar a nota após o período do meu regresso, está bem? Portanto, na semana aliás, de 5 a 10 que começa em 5 de agosto, está bem? Este período, Beatriz, se quiser, imagina, eu não tenho noção do prazo formativo, mas imagino que o prazo formativo termina muito em cima. Este período, imagino que eu estive de férias, se prejudicarem alguma parte, outra repetição de exame que queira fazer, depois este período de férias é-lhe dado, está bem? Mas relativamente à correção, só mesmo depois de eu voltar, porque como já é feito no período em que eu estou de férias, já não consigo responder, está bem? Exames que ainda sejam feitos durante esta semana, se antes de quinta-feira ou até quinta-feira mais tardar, eu consigo corrigir, está bem? Olá, boa tarde a todas, Ana, Lívia. Pronto, então está tudo ótimo, Beatriz, se ainda tem tempo e tudo, mesmo depois de eu voltar, imagino, depois de lhe dar a nota, se achar que não é, que quer repetir ou que quer melhorar, ou o que quer que seja, pode então fazê-lo, está bem? Se está à vontade com o tempo, não há problema. Marinete, bastante estudo, muito bem, fico contente. Já tive aqui um acidente com a minha caneta, peço desculpa. Fico muito contente com o estudo. Como é que está a correr o vosso estudo? Está tudo a correr bem? Têm tido dúvidas? O que é que têm estado a achar? Pois é, Beatriz, vai sofrer um bocadinho. É assim, imagine, Beatriz, não fica a sofrer assim tanto. Porquê? Ou seja, a Beatriz fica com uma noção da nota que tem até eu corrigir a sua questão de resposta aberta, está bem? A questão de resposta aberta vale um valor, portanto, imagina, é ter noção quanto tem, ou seja, tendo a classificação que tem, se pode acrescentar mais um valor ou não, está bem? Mas fica com uma noção, se está acima de 80, abaixo, não tem mesmo o valor final, mas pronto, consegue perceber se passa, se não passa, portanto, uma ideia, mais ou menos, eu acho que vocês ficam sempre com uma ideia, está bem? Boa, Marinete, os vídeos ajudam imenso, acho que é das melhores formas de estudo, é mesmo procurar vídeos e opções de tentarmos perceber as coisas, assim, os vídeos são uma grande ajuda, está bem? Então, relativamente ao webinar de hoje, o webinar vai ser sobre a comunicação com o laboratório em prótese removível. Eu tenho a ideia de que este conteúdo não é assim muito explorado no manual ou na parte dos nossos conteúdos e então a minha ideia foi trazer aqui um bocadinho dentro da parte da prótese removível uma das vossas funções e das funções muito importantes que vocês vão perceber quando começarem a trabalhar, que é a parte da comunicação e do envio de trabalhos para laboratório, está bem? Hoje vamos nos focar no trabalho relacionado com prótese removível, está bem? No entanto, outros tipos de trabalho que sejam enviados para laboratório, vocês também normalmente estão associadas neste processo de comunicação com o laboratório, ok? Alguém faz
Tem ideia se isto no estudo é muito abordado, se é uma parte que vocês têm curiosidade, se fazem ideia de qual é que é um bocadinho a vossa função na comunicação com o laboratório, ou nem por isso? Deem-me aqui as vossas ideias. Enquanto fazemos aqui mais uns minutitos, antes de avançarmos. Pronto, olhem, temos aqui um excelente exemplo. A Ana, que já é assistente, até diz que o médico não costuma falar diretamente com o laboratório. E a Ana tem toda a razão. Normalmente nós não falamos diretamente com o laboratório. Essa função, imaginem, a comunicação médico-laboratório, que também já vamos falar um bocadinho sobre isso, deve ser, aliás, com o laboratório deve ser feita com o médico, está bem? Através da escrita que vocês já vão perceber. No entanto, nem sempre, ou quase nunca, aliás, é o médico que escreve, está bem? Muitas vezes é sempre a assistente que faz portanto, que escreve as indicações para o laboratório, ao mesmo tempo que faz esta comunicação dos prazos, que é isto que a Ana está aqui a dizer, que vocês estão a perceber. Ou seja, a Ana está mesmo a dizer que é sempre ela que faz esta questão dos prazos de entrega, a necessidade de fazermos ceras ou de fazermos moldeiras, que também já vamos perceber aqui à frente. Portanto, até é muito interessante este feedback da Ana, e a Ana, peço-lhe que à medida que formos desenvolvendo o webinar, intervenha sempre de modo a enriquecermos aqui a nossa experiência de todos, com as suas experiências e aquilo que também faz diariamente, que é sempre importante. Lá está, é a Ana que faz a folha com o laboratório, com os pedidos, com os registros da cor, exatamente, é isso mesmo, Ana. E é um bocadinho essa comunicação que eu quero explorar, porque como estão aqui a ver, no manual não é assim tão explorado. A Lívia, por exemplo, diz-nos que não sabe, não faz ideia de como é que esta comunicação é feita. E como vocês estão a perceber aqui pela experiência da Ana, essa função e esse trabalho quase sempre vai ser delegado para vós, ok? O vídeo está lento. E o som também fica lento, ou interrupções, ou assim. Deixem-me só questionar então aqui relativamente a esta parte do vídeo. Só um segundinho. Agora não consegues ver porque se calhar eu tenho que falar.
Olá, novamente. Peço desculpa aqui esta interrupçãozinha. Realmente eu estou a perceber o que vocês estão a dizer. É a imagem, a minha pessoa, não é? Está a aparecer assim, a imagem muito arrastada. Acho que é isso, não é? Possivelmente, isso tem a ver com o computador, está bem, não estamos a conseguir dar resolução nesse sentido, mas eu percebo que possa fazer aqui um bocadinho de confusão, mas o que eu vos peço é que, em termos de conteúdo, como não é uma coisa que vai passando, não vão ser prejudicadas pela análise do conteúdo que está no webinar, está bem? Em termos do som, não tem interrupções, certo? Ok, pronto. Então, posto isto, vamos avançar então aqui com a parte do nosso webinar sobre a comunicação com o laboratório e vamos começar por identificarmos os objetivos para esta sessão, que são identificarmos quais são as funções e quais são os objetivos das próteses removíveis, ok? Depois, reconhecer os diferentes tipos de próteses removíveis que existem e as diferenças que estão associadas a cada uma. Depois, identificar quais são os procedimentos de confecção dos vários tipos de próteses dentárias que há e quais são os passos laboratoriais que estão associados a cada passo clínico, ok? Depois que nós também, no final deste webinar, sejamos capazes de reconhecer qual é a importância e o papel do auxiliar de clínica dentária nesta parte da prótese removível, e quer na questão do material dentário, quer na questão da comunicação com o laboratório e também que percebamos qual é a importância nos detalhes desta comunicação com o laboratório, está bem? Portanto, só para introduzirmos aqui o tema da prótese dentária, está bem? Para não entrarmos diretamente e assim de choque na parte de laboratorial, vamos só introduzir-nos e situar-nos aqui um bocadinho para também quem ainda não está dentro deste conteúdo se poder situar, está bem? Que é então introduzir-nos à questão da prótese dentária e qual é a função da mesma, está bem? Portanto, nós sabemos que quando temos uma ausência parcial, ou seja, apenas de uma parte ou total dos dentes, portanto, que toma o nome de dentulismo, isto vai ter consequências no indivíduo ao nível da sua saúde física e da sua saúde emocional, ok? O que é que acontece? Nós vamos perdendo dentes ao longo do tempo, não é? Umas por acidentes, outros por descuido, outros por outros fatores, outras causas, não é? E o que é que nos vai acontecendo se formos perdendo dentes? A nossa capacidade de mastigação vai se tornar cada vez mais reduzida e isso vai afetar as nossas escolhas alimentares, ok? Ou seja, isto a nível físico, a nossa saúde física vai ficar afetada, não é? O que é que acontece? Nós não temos dentes, em termos nutricionais, acabamos por ficar com a nutrição muito mais comprometida, está bem? Porquê? Vamos escolher alimentos mais fáceis de mastigar, não é? Portanto, alimentos mais moles e, portanto, alimentos mais processados, aqueles pãezinhos de leite, coisas muito mais maleáveis e de fácil mastigação, normalmente têm mais açúcar, são mais pastosos e, portanto, aumentam o nosso índice de cárie dentária. Por outro lado, o facto de não termos dentes, alimentos que necessitem de ser bem mastigados durante o processo digestivo, não o vão ser e vão-nos trazer consequências, por exemplo, a nível do estômago, está bem? Por exemplo, gastrites, questões relacionadas com o aparelho digestivo. Por outro lado, a questão emocional também fica comprometida porque, imaginem, pacientes que não tenham dentes, ou qualquer indivíduo que não tenha dentes, vai perder e vai ter mais dificuldades na sua comunicação interpessoal, não é? Portanto, por vergonha, por constrangimento, por dificuldade mesmo na questão da comunicação. Os dentes são fundamentais no processo da fala, está bem? E, portanto, este processo acaba por ficar dificultado, o que leva e pode conduzir a um isolamento das pessoas, está bem? Portanto, isto também a nível psicológico pode trazer outro tipo de situações, outro tipo de quadros patológicos que devemos evitar. Portanto, às vezes não devemos encarar a perda dentária de uma forma leviana, está bem? A perda de dentes não é unicamente um buraquinho preto que fica na cavidade oral, está bem? Vai ter muitas consequências a nível da nossa saúde, a nível a um ponto físico e também a nível emocional, está bem? Nunca se esqueçam disso.
Depois, em termos das próteses, a reabilitação com prótese para que é que serve e qual é que é o objetivo? E o que é uma prótese? É então um dispositivo físico, não é? Que vai reabilitar a função e a estética das peças dentárias que estão ausentes, está bem? Independentemente do motivo que leva à sua ausência. Como nós tínhamos dito, elas podem substituir vários ou mesmo todos os dentes da nossa cavidade oral, ok? As próteses, para serem confeccionadas, portanto, até um indivíduo, até um paciente nosso, portanto, ter um dispositivo físico como uma prótese, vai passar diferentes passos, quer a um nível clínico, como a um nível laboratorial, está bem? As próteses podem ser as removíveis, está bem? Hoje vamos só falar de prótese removível, estamos a falar de dispositivos que são colocados na cavidade oral e são móveis, está bem? A prótese pode ser do tipo total ou do tipo parcial, está bem? Como vocês veem estas imagens, está bem? Total, como o nome indica, é uma prótese que tem a totalidade dos dentes, portanto é para pacientes que não têm qualquer dente na cavidade oral. E temos as próteses parciais, que são próteses que reabilitam apenas partes de dentes, ou números restritos de dentes, não é? Neste caso temos aqui 1, 2, 3 dentes, portanto a este indivíduo faltariam 3 dentes. Aqui temos, portanto, 4, 5, 6, 7 dentes, ok? Portanto, as parciais reabilitam apenas uma parte da arcada dentária. Depois, ainda dentro das próteses removíveis, nós podemos dividi-la em próteses acrílicas e em próteses esqueléticas, ok? Também vamos falar só um bocadinho aqui sobre a diferença entre as acrílicas e as esqueléticas, mas basicamente uma noção que devem ter e que é importante é que a subdivisão em totais e parciais é dentro da acrílica, está bem? Quando nós falamos em prótese esquelética, não existe uma prótese esquelética total. Portanto, quando falamos em esquelética, só temos prótese parcial. Quando falamos em prótese acrílica, temos a total e a parcial, ok? Então, relativamente às acrílicas. As acrílicas, tal como o nome indica, são confeccionadas a nível laboratorial com uma resina acrílica, está bem? É esta resina rosa que vocês verificam aqui. Adicionalmente, o que é que estas próteses podem ter? Podem ter ganchos metálicos, está bem? É o gancho de meia cana, também se podem chamar assim, que são estes ganchinhos que vocês veem, e podem também ter este tipo de reforços. Vem aqui uma malha metálica, está bem? Às vezes tem este tipo de reforço interno, que ajuda na durabilidade e evitar fraturas da prótese, está bem? E os ganchos ajudam na retenção da mesma. Pronto. Aqui, as acrílicas é que são divididas em parciais, como é o caso desta, e em totais, está bem? Portanto, temos aqui vários tipos, está bem? Total, aqui parciais, temos aqui uma que é de uma resina um bocadinho mais acrílica, mais maleável. E depois temos as próteses esqueléticas. As próteses esqueléticas temos uma estrutura confeccionada em metal, que pode ser um cromo cobalto ou um níquel titânio, está bem? E que é parcialmente revestida com a resina acrílica, está bem? Que é a mesma resina acrílica das próteses acrílicas, ok? Isto, lá está, como eu disse, é para desdentados parciais, não para totais, ok? Não dá para fazer uma prótese com os dentes todos com esta estrutura metálica, está bem? Ela é uma prótese que se chama dento-mucosuportada, porque é suportada quer pelos dentes, quer pela mucosa, está bem? E a retenção, neste caso, é fornecida pela estrutura metálica, nomeadamente, quer pelos ganchos, quer pelos apoios oclusais. Ao contrário das próteses acrílicas, que são apenas mucosuportadas, ou seja, elas são preferencialmente e grande parte maioritariamente suportadas pela nossa mucosa, está bem? Às vezes os ganchos auxiliares ajudam na retenção, mas elas são essencialmente suportadas pela nossa mucosa, sim? Portanto, aqui, como vocês podem ver, numa prótese esquelética nós temos uma estrutura metálica que vai assentar sobre a nossa cavidade oral, tá bem? E temos aqui as partes ativas que funcionam na retenção e na manutenção da prótese na cavidade oral, que são os ganchos e os apoios oclusais, está bem? Esta zona, que é aqui a cela, é a zona que vai ser revestida pelo acrílico e com os nossos dentes, ok? Dúvidas sobre esta abordagem assim muito rápida sobre os diferentes tipos de próteses? Alguém tem?
Conseguiram perceber que existem, dentro das próteses removíveis, as próteses acrílicas e as esqueléticas, certo? Que têm a ver com o tipo de material com que são confeccionadas e que depois, dentro das acrílicas, nós podemos ter próteses totais ou próteses parciais, certo? Dúvidas relativamente a isto? Não fiquem com dúvidas, é importante que percebam esta parte primária porque o trabalho e a sequência laboratorial vai estar dependente do tipo de prótese que vamos fazer, está bem? Portanto, se tiverem dúvidas relativamente a isto, coloquem, está bem? Sem problema. Ok, boa Marinete, obrigada. Está tudo desse lado ou só a Marinete? Ups, peço desculpa. Tudo ok, muito bem. Então, vamos agora entrar na parte de confecção clínica e laboratorial, ok? Antes de chegarmos ao laboratório e de percebermos aquilo que temos que enviar para o laboratório, temos que perceber aquilo que vai ser feito ao nível do nosso gabinete clínico, certo? Portanto, temos que perceber se vamos fazer uma prótese acrílica ou uma prótese esquelética, está bem? E isso aí é trabalho para o médico é que vai decidir que tipo de prótese é que vai fazer, consoante outras circunstâncias, está bem? O tipo de reabilitação que é, o número de dentes, a estabilidade dos dentes que vão permanecer em boca, está bem? Portanto, é uma escolha que o médico fará. Depois, o que é que nós temos que ter aqui em atenção? Se nós formos fazer uma prótese esquelética, existe um passo adicional comparativamente à nossa prótese acrílica, está bem? Que já vamos identificá-la então qual é. Portanto, quando nós vamos fazer uma prótese, vamos começar por fazer a moldagem ou impressões preliminares, está bem? Este é o nome mais correto, eu prefiro que chamem impressões preliminares. Depois das impressões preliminares, numa segunda consulta, vamos fazer o registro intermaxilar mais as impressões definitivas. Depois, temos aqui a grande diferença. Se estivermos a fazer uma prótese acrílica, nós vamos passar imediatamente para uma terceira consulta, onde fazemos uma prova de dentes, e uma quarta consulta, onde fazemos uma entrega de prótese, ok? Portanto, a consulta final. Se estivermos a falar de uma prótese esquelética, quando estamos na consulta de registro intermaxilar e impressões definitivas para a terceira consulta, essa consulta vai ser uma consulta de prova de infraestrutura, ou prova de metal, ou prova de esqueleto, está bem? Só depois de fazermos esta prova é que avançamos com a prova de dentes e com a entrega da prótese, que será a última consulta, ok? Portanto, a diferença entre uma prótese acrílica ou esquelética tem a ver com a prova de infraestrutura, ok? A de infraestrutura, metal, esqueleto, como queremos chamar. Agora, toda a gente está à vontade com aquilo que se faz dentro de cada um destes passos? Tem mais ou menos alguma ideia? Ok, boa. Portanto, eu vou relembrar aquilo que estamos a fazer, ou aquilo que fazemos em cada uma destas consultas. No entanto, é importante que tenhamos mais ou menos uma ideia, que é para perceberem quando aquilo que vamos pedir ao laboratório, está bem? Que vai estar no slide, mas para que vocês percebam. Eu estava a perguntar, Marinete, se esta sequência de procedimentos clínicos das várias consultas para fazer uma prótese está claro para vós, mais ou menos aquilo que se faz dentro de cada consulta, se vocês têm ideia. Até por causa do material que é preciso, que não é, se quiserem eu posso reforçar também um bocadinho isso em termos de material, está bem? Pronto, então, posto isto, vamos avançar.
Eu aqui, a sequência laboratorial que eu vou descrever vai ser como se fôssemos fazer uma prótese esquelética, está bem? Porquê? Porque é o procedimento que tem mais passos. Portanto, se nós não fizermos uma prótese esquelética, já sabem, não vamos ter aqui a parte da estrutura metálica e eu, quando chegar a essa parte, eu vou fazer essa nuance, está bem? Mas eu vou descrever o procedimento laboratorial como se fosse uma esquelética para que tenhamos os passinhos todos, está bem? Se for uma acrílica, vocês já sabem que um dos passos não existe. Sim? Pronto. Então, vamos começar pelos nossos procedimentos clínicos. E na nossa primeira consulta nós já temos o nosso paciente, o paciente já fez tudo o que tinha a fazer nas outras áreas e vai começar a sua reabilitação com prótese. O que é que o médico na primeira consulta vai fazer? Vai fazer uma moldagem ou impressões preliminares. Chamam-se mesmo impressões preliminares porque são as primeiras impressões da cavidade oral do nosso paciente, ok? Portanto, vamos ficar com um elemento deste tipo, está bem? Vem aqui a impressão de uma arcada superior. Portanto, qual é que é o objetivo destas impressões preliminares? É termos o negativo da cavidade oral do nosso paciente, ou seja, um molde da boca do nosso paciente. Portanto, com que é que isto é feito? Eu vou falar um material muito rapidamente, ou vou falar assim por alto, está bem? Se tiverem alguma dúvida, questionem, porque há um webinar sobre prótese onde falamos de todo o tipo de material, está bem? Eu depois posso colocar se calhar para o próximo mês, onde falamos um bocadinho dos vários materiais, mas aqui eu vou falar por alto, está bem? Para nos concentrarmos na parte da comunicação. Mas pronto, então, na primeira consulta, esta impressão é feita com alginato, está bem? Portanto, vocês já sabem que vamos precisar do grau, que é aquela tacinha de borracha, uma espátula para alginato, vamos precisar do alginato, o doseador de alginato e o doseador da água e, portanto, vocês vão precisar de espatular e passar ao médico o alginato na moldeira para realizar esta impressão, ok? Portanto, qual é o objetivo disto? É que nós tenhamos uma réplica, não é? Um molde da cavidade oral do nosso paciente, ok? Portanto, a primeira consulta está feita. Agora, imaginem, um trabalho de prótese é mesmo um trabalho que é dividido entre médico e laboratório, também não somos nós na nossa clínica que vamos fazer as próteses, portanto elas são feitas a nível laboratorial e portanto nós precisamos deste intercâmbio, nós enviamos uma parte, eles enviam outra parte e vamos construindo assim este processo, está bem? Portanto, imaginem, o médico já fez os moldes, o que é que nós vamos pedir ao laboratório para que possamos fazer a segunda consulta? Quem é que se lembra o que é a segunda consulta? Quem é que me sabe dizer? Ok, a Ana diz registro intermaxilar, prova de cera. Exato, a Lívia diz prova de cera. É isso mesmo, está certíssimo. Ou seja, portanto, se nós precisamos de fazer um registro intermaxilar mais as impressões definitivas, não se esqueçam, o que é que nós temos que pensar? Que precisamos, exatamente, de ceras de mordida e de moldeiras individuais, não é? Para fazer este registro e estas impressões definitivas. Portanto, se nós precisamos disso, é isso mesmo que nós vamos pedir ao laboratório, ok? Portanto, o que é que vocês vão fazer? As folhas de laboratório normalmente têm, eu já vou no final mostrar uma folha de laboratório, está bem? É de um laboratório específico, mas isto pode variar consoante os vários laboratórios, mas todas vão ter um local para vocês colocarem a data do pedido e na data do pedido vão colocar a data em que estão a enviar, que normalmente é a data da consulta, está bem? Pode ser a data da consulta ou a data mesmo do dia em que sai para o laboratório, está bem? Depois, o que é que nós vamos colocar na descrição? Pede ou solicita-se moldeiras individuais mais ceras de mordida, ou registro intermaxilar, registro o que quisermos chamar, podemos escrever das duas formas, está bem? Depois, vamos colocar a data que queremos que nos seja entregue na clínica, ok? Normalmente este trabalho pode ser feito de uma semana para a outra, está bem?
O que é importante nós termos aqui e ter muita atenção na colocação das datas de entrega na clínica? Imaginem, se o paciente está hoje e ele vem para a semana, nós temos que garantir que à hora que o paciente tiver consulta, o trabalho está lá para nós podermos realizar, certo? Portanto, temos que ter noção que das duas uma, ou pedimos para o próprio dia até uma hora específica. Imaginem, o paciente vem daqui a uma semana, mas vem à tarde. Nós pedimos, se calhar, para o próprio dia até, por exemplo, às 10 da manhã, por exemplo. Pode acontecer. Por segurança, aquilo que nós fazemos, ou aquilo que eu acho que é mais prudente fazer, é pedir sempre para o dia anterior. Imagina, o paciente tem consultado dia 20, nós pedimos para dia 19, ok? Assim garantimos que no dia que dermos consulta o trabalho está lá, certo? Pronto. Portanto, para uma segunda consulta é isto que nós vamos pedir, está bem? Terem atenção que normalmente é sempre de uma semana, portanto, só em raras exceções e em pedidos específicos para o laboratório e que às vezes pode-se acelerar aqui um bocadinho o processo, está bem? Mas, por norma, este período é de uma semana, portanto, não conseguimos pedir isto de um dia para o outro, está bem? Portanto, não dá para agendar o paciente vir hoje e amanhã vir fazer o outro passo da prótese, está bem? Normalmente em prótese nós andamos de semana a semana. Pronto. Nuance importante antes aqui do envio para o laboratório. Quando nós temos aqui esta impressão, o auxiliar de clínica dentária tem que na clínica correr isto a gesso, ou seja, correr a gesso ou passar a gesso implica preencher este molde com o gesso, está bem? Para que depois seque e o laboratório tenha um molde de gesso onde trabalhar, está bem? O laboratório vai trabalhar sobre o molde que nós fizemos, portanto, vocês têm que correr este molde que o médico faz a gesso, colocar o gesso e depois, de seco, de estar tudo bem, enviar para o laboratório, está bem? Relativamente aqui ao preenchimento das folhas, há médicos que gostam de ser eles a fazer. Por norma, e na maior parte dos sítios onde eu trabalho, são as assistentes que fazem ou que escrevem e depois mostram ao médico: doutor, está tudo bem assim, pode ir assim, porque independentemente de serem vocês que escrevem, o médico tem que averiguar o que vai escrito, não é? Porque é da responsabilidade dele o trabalho e, por exemplo, os custos laboratoriais também são imputados ao médico, portanto, o médico tem que garantir que aquilo que pede está certinho e que não há qualquer problema, está bem? Portanto, normalmente são vocês que escrevem, mas mostram ao médico, é para ver até se está tudo bem, até para não colocarem o vosso trabalho também em xeque e, portanto, normalmente funciona assim, está bem? Portanto, numa primeira para a segunda consulta é isto que vamos pedir, ok? Portanto, relativamente à segunda consulta, o que é que nós fazemos? Exatamente isso, a prova de cera ou o registro intermaxilar e as impressões definitivas. Para que é que isto serve? Serve para registarmos a mordida do nosso paciente, registarmos as linhas médias e a linha do sorriso, ou seja, a linha média é a linha que nos divide ao meio, já todos conhecemos. A linha do sorriso tem a ver com o posicionamento do nosso lábio quando nós sorrimos. A estrutura em cera é confeccionada em laboratório, tal como as moldeiras individuais, está bem? As moldeiras individuais são este elemento, que foi aquilo que nós pedimos ao laboratório anteriormente, e os blocos de cera ou as ceras de mordida são estes elementos que vêm também montado nos moldes em gesso, como vocês estão a ver aqui, ok? Portanto, na consulta anterior foi isto que pedimos ao laboratório. Portanto, na segunda consulta temos que garantir que isto está presente para o paciente poder realizar a sua consulta. Nós realizamos a consulta, portanto, mais uma vez, em termos de materiais, esta moldeira é específica. Porque é que nós pedimos esta moldeira nesta consulta? Porque ela é específica, só entra na boca do paciente em questão, está bem? Portanto, não entra na boca de mais nenhum paciente, ela é exatamente de encaixe específico para aquela cavidade oral, o que nos permite uma reprodução mais detalhada ainda da cavidade oral do nosso paciente. Portanto, aquilo que nós vamos fazer aqui é, mais uma vez, impressões, agora com uma moldeira específica. Portanto, vamos voltar a precisar do alginato, do grale, que é aquela tacinha de borracha, da espátula, dos doseadores, da água, ok? Depois, para a questão peço desculpa, do registro de mordida ou do registro intermaxilar em cera, vamos precisar da lamparina ou de um maçarico para aquecermos a cera, tá bem? Aquela cera tem que ser aquecida para o paciente morder, tá bem? Tem que estar um bocadinho maleável para que o paciente possa morder, tá bem? Portanto, precisamos de uma faca de cera, de lamparina, para fazer aqui este tipo de consulta, tá bem?
Ana está a dizer, muitas vezes o laboratório dispensa as impressões definitivas se as preliminares forem satisfatórias, até porque as moldeiras individuais têm custos acrescidos. Por exemplo, Ana, isto que a Ana está a dizer, lá está, isto depois são ajustes que o laboratório vai fazendo com o médico ou que vai fazendo consoante também o tipo de trabalho que vai ocorrendo e às vezes, por exemplo, há laboratórios que se calhar dispensam as impressões definitivas se as primeiras estiverem muito bem, imaginem, ou se for uma cavidade oral que não seja muito complicada de reproduzir e que as primeiras impressões ficaram bem, então se calhar nem é preciso pedirmos as moldeiras individuais, lá está, porque vão ter um custo para o médico acrescido, está bem? E para a clínica também é um custo acrescido e portanto se pudermos evitar, melhor. Eu, por norma, nunca evito, eu faço sempre impressões com as moldeiras individuais, acho que ficam sempre melhores, mas isto é uma coisa muito variável, está bem? Portanto, por norma pede-se, mas depois estas nuances, lá está, vocês com a prática vão ajustando e vão estando dentro do assunto e percebendo também estas várias nuances, está bem? Portanto, vamos outra vez fazer aqui a nossa sequência lógica e tentarmos o nosso raciocínio e percebermos que estamos na segunda consulta e, portanto, vamos fazer uma terceira consulta numa prótese esquelética. A minha terceira consulta vai ser que tipo de consulta? Isto para quê? Para me ajudar a preencher a folha do laboratório. Portanto, vai ser uma consulta de... Quem é que me sabe dizer? Boa, Ana, exatamente. Pronto, eu já disse que estava certo, não é? Portanto, toda a gente concorda com a Ana, mas é isso mesmo. Vamos fazer prova de esqueleto, de metal, de infraestrutura, como queremos chamar, está bem? Portanto, se é isso que vamos fazer, o que é que nós precisamos? Exatamente, do metal, não é? Da infraestrutura. Portanto, mais uma vez, vamos colocar na data do pedido a data do envio, portanto, a data da consulta, da data de hoje, imaginem, e vamos escrever novamente, pede-se, solicita-se, prova de infraestrutura, prova de metal, prova de esqueleto, como queiram escrever, está bem? Depois, mais uma vez, colocar a data de entrega na clínica, ok? Tendo em conta o horário de consulta e o dia de consulta. E aqui há uma nuance muito importante, está bem? Que aqui não andamos de semana a semana, andamos de 2 semanas. Portanto, quando nós pedimos uma prova de metal, o laboratório normalmente pede-nos sempre 2 semanas de intervalo. Isto porque o metal tem que ser fundido, tem outro tipo de trabalho mais demorado comparativamente aos outros passos e, portanto, aqui pede-se um período de 2 semanas. Portanto, até nos fazerem a prova de metal, eles vão-nos pedir 2 semanas. É o único período em que é mais alargado, ok? Portanto, é aqui um passinho também importante, podem tomar nota, que normalmente varia, está bem? Depois, outra coisa que também varia é esta questão, nós só vamos pedir uma prova de infraestrutura ou uma prova de metal se for uma prótese esquelética, está bem? Se for uma prótese acrílica não existe este passo, está bem? E qual seria o passo então? Concordam com a Ana? Ok, perfeito, é isso mesmo. Portanto, se não fosse uma prótese esquelética, passaríamos diretamente para a prova de dentes e era isso que iríamos pedir ao laboratório, está bem? Não se esqueçam, não se enganem. Portanto, agora voltando à prótese esquelética, portanto, nós estamos a precisar de uma prova de infraestrutura, é isso mesmo que vamos a pedir ao nosso laboratório. E, portanto, na nossa terceira consulta, vamos ter a nossa prova de infraestrutura ou prova de metal, ok? Lá está, é apenas para próteses esqueléticas, ok? Como vocês podem ver, e é para avaliarmos a estrutura metálica, está bem? A prova de infraestrutura vai chegar deste modo, está bem? Aquilo que vamos receber do laboratório vai ser o nosso modelo com a estrutura metálica encaixada sem dentes, está bem? Como veem aqui.
O que é que o médico faz nesta consulta? Vai experimentar vai experimentar o esqueleto, ver se o paciente se está justa, portanto, está justa ao palato e também à zona da língua, não é? A zona lingual, se tem espaço para a colocação do acrílico, se magoa o paciente em algum lado, fazer algum ajuste em algum gancho, portanto, normalmente aqui podemos precisar de alicate, algumas brocas para algum tipo de desgaste no metal, está bem? Portanto, normalmente é mais este tipo de material que precisamos, ok? Portanto, o médico já fez a prova de metal e qual será então agora o passo seguinte? O que é que vamos precisar? Tudo acordado ou nem por isso? Ainda por cima os slides dizem as respostas, não é? Estava a perguntar, depois de termos feito a prova de metal, não é? Aqui na nossa terceira consulta, o que é que nós vamos fazer a seguir? Qual é que é a prova que vamos fazer? Para perceber aquilo que vamos pedir ao laboratório, não é? Exatamente, Ana, é a prova de dentes. Exatamente, Lívia, perfeito. Marinete, aquilo que queria dizer era isso, se calhar, prova de dentes, não é? Portanto, nós fizemos a prova de infraestrutura, a seguir precisamos de fazer a prova de dentes, ok? Portanto, é isso mesmo que nós vamos pedir ao laboratório. Portanto, mais uma vez colocamos a data do envio, a data da consulta, o que fizemos, depois vamos escrever, solicitamos, pedimos prova de dentes, está bem? E aqui há uma nuance muito importante que normalmente os médicos às vezes têm assim esse lapso e esquecem-se, e vocês são muito importantes aqui nestes pormenorzinhos, que é relembrarem o médico que tem que escolher nesta fase, o médico sabe, está bem? E por norma não se esquece, mas às vezes isto acontece e vocês fazem uma assistência impecável se olharem para a folha ou quando preencherem a folha perguntarem, doutor, qual é que é a cor? Doutor, olha, não colocou a cor. Ajudam sempre aqui o médico neste sentido, está bem? Portanto, estejam muito atentos a ver se o médico colocou a cor dos dentes que vamos experimentar no nosso paciente, está bem? Relativamente à cor, como é que nós fazemos? Nós temos que escrever cor A2, A3, a escala de cores vai dos A's aos D's, está bem? Portanto, tem uma panóplia muito grande, normalmente andamos sempre nos A's, está bem? A1, A2, A3, A3,5, andamos sempre nestes valores. O que é importante? É indicar a escala em que nos baseamos, está bem? Por norma, utilizamos a escala Vita, que é esta escala que temos aqui, está bem? Representada, que tem aqui uma panóplia muito grande de cores. Temos que escrever, por exemplo, cor A3 da escala Vita, e o laboratório já sabe, pega na escala Vita, tem o seu molde e vai montar os dentes de acordo com a cor dessa escala, está bem? A cor que nós indicamos nessa escala. Nunca se esqueçam aqui da colocação da cor dos dentes, está bem? Que é porque o laboratório precisa de perceber que cor é que vai montar os dentes, não vai montar uns dentes super brancos num paciente que tem os dentes assim mais amarelados, não é? Não tem lógica. Portanto, é muito importante a escolha da cor. Depois, uma vez mais, colocamos a data da entrega na clínica e aqui voltamos ao período de uma semana, está bem? Pronto. Portanto, vocês já disseram que na quarta consulta vamos fazer a prova de dentes. O laboratório enviou-nos então a nossa prova de dentes. E para que é que serve a prova de dentes? Para vermos a função e a estética dos dentes em acrílicos montados na cera, ou seja, o que é que queremos perceber? Se o paciente gosta da cor, se o paciente gosta da forma, se o paciente acha que estão muito grandes ou que estão muito pequenos, que estão muito juntos ou muito afastados, portanto, perceber qual é que é aqui a recepção do paciente relativamente aos dentes, está bem? Como é que o laboratório manda isto? Manda uma estrutura de cera e os dentes encaixam, representativo da gengiva, e os dentes encaixam nessa cera, está bem?
Portanto, aquilo que nós utilizamos em termos de consulta, mais uma vez, para além do kit básico, dos aspiradores, essas coisas normais, utilizamos os alicates, às vezes também aqui algum tipo de papel de oclusão, brocas também para desgaste, está bem? Portanto, basicamente é este tipo de material. Depois da prova de dentes, imaginem que está tudo bem, o paciente está muito contente com os dentes, gosta da forma, gosta de tudo. O que é que vamos pedir ao laboratório para a próxima consulta? E qual é que é a próxima consulta? Quem é que me sabe dizer? Susana, está aí? Beatriz? Estão muito caladinhas. Antónia, também. Exatamente. Ana, Marinete e Lívia. É isso mesmo que vamos pedir. É a prótese pronta. Portanto, se estiver tudo ok, vamos pedir a prótese pronta. Portanto, vamos uma vez mais, colocamos a data da consulta que estamos a dar, solicitamos ao laboratório a prótese pronta, o trabalho pronto, como queiramos escrever, está bem? E depois, mais uma vez, isto tem um período mais ou menos de uma semana e colocamos a data de entrega na clínica consoante a consulta, ok? Que estiver agendada para o nosso paciente. E pronto, no final, na quinta consulta, vamos entregar a prótese ao nosso paciente. Aqui vamos avaliar novamente a função, a estética da nossa prótese, vamos entregar a prótese ao paciente e ensinar todas as técnicas de manutenção, de higiene da prótese, está bem? Os períodos de adaptação, todos os cuidados relacionados com a aquisição de uma prótese dentária, está bem? Em termos de material, mais uma vez, papel de articulação, brocas de desgaste, ganchos para possíveis ajustes, brocas de, já disse, desgaste e polimento, papel de articulação. Está bem? Assim, muito rapidamente, é isto que precisamos. Ficou claro ou acham que isto é assim um bocadinho confuso? Isto porque temos um exercício de aplicação agora a seguir, já com uma folhinha de laboratório, que é para vocês também começarem a visualizar, para fazermos. Dúvidas até aqui? Alguma coisa? A Ana é veterana, não é? Ok, então eu vou pedir às meninas que estão mais ativas aqui na escrita. Beatriz está por aqui, Antónia estão por aqui. Quem é que também estava cá mais? Susana. Vamos tentar todas interagir agora aqui neste exercício de aplicação, está bem? A Antónia também está por cá. Boa. Este exercício de aplicação era bom que fizéssemos todas, está bem? O que é que eu vou pedir? Vamos ter aqui uma sequência também de elaboração de prótese e são vocês que me vão escrever aquilo que escreveriam para o laboratório, está bem? E depois vamos ver se coincide com a minha resposta. Combinado? Então vá. A Beatriz também está cá, afinal. Então vamos aqui ao nosso exercício. Nós temos o Sr. João, que concluiu todos os seus tratamentos a nível de periodontologia e dentisteria, ou seja, tinha umas cáries para tratar, uns dentes para restaurarem por fratura, tinha doença periodontal, mas já está controlado, está tudo ok, encaminhado, e deram-lhe então indicação para avançar com a sua reabilitação com prótese, ok? O plano de tratamento em termos de prótese vai incluir a realização de 2 próteses esqueléticas, ok? Portanto, uma prótese superior que tem 5 dentes e uma prótese inferior com 4 dentes. Sim? Até aqui tudo ok? Pronto. Então vamos situar. A prótese superior tem 5 e a prótese inferior tem 4. O que é importante reter aqui? Que tipo de prótese é que vamos fazer? Já percebemos que é uma prótese esquelética, ok? Ou 2 próteses esqueléticas, neste caso. Estava a dizer, Antónia, que neste caso o nosso exercício de aplicação vai estar relacionado com os passos laboratoriais para a realização de uma prótese, ou, aliás, de 2 próteses, para o Sr. João, está bem? O Sr. João fez outros tratamentos e agora vai avançar com as partes das próteses. Ele vai fazer 2 próteses esqueléticas.
uma superior tem 5 dentes e uma inferior que tem 4 dentes, está bem? Portanto, vamos então iniciar aqui a nossa consulta. Imaginem, vamos pôr isto aqui ao dia 2 com datas e tudo certinho, está bem? Portanto, a primeira consulta do Sr. João foi hoje, dia 16, e o que é que nós fizemos? A moldagem e as impressões preliminares, ok? Temos aqui à nossa direita uma folha de laboratório, está bem? Um exemplo de um laboratório, que esta, por exemplo, é assim, mas existem outros tipos, está bem? O que é importante nós preenchermos? O nome do médico, que está responsável pelo trabalho, o nome do paciente, bem como o número da sua ficha, e basicamente é isto. Depois, podemos colocar a idade do paciente. Aqui eu coloquei que é um paciente masculino, não é? O Sr. João. Isto tem a ver com o tipo de conformação facial, está bem? Não há necessidade de nós, quer dizer, pode haver necessidade ou não, está bem? Normalmente não é assim tão necessário. E depois vamos colocar aqui que será uma prótese do tipo acrílico, está bem? Podemos também pôr concertos, uma prótese do tipo esquelética. Podemos também pôr concertos, acrílicas, está bem? Se for coroas, temos aqui isto já para a parte da fixa, está bem? Vamos nos centrar aqui na parte da esquelética. Depois, o que é que nós podemos também fazer aqui neste registro dentário? Imaginem que os 5 dentes superiores que o senhor vai reabilitar é o 15, o 14, o 13 e depois o 24 e 25. O que é que nós fazemos? Fazemos uma cruz nos dentes a reabilitar, está bem? Ou pintamos os dentes a reabilitar, está bem? Só para o laboratório perceber quais são os dentes, está bem? Claro que isto também não é fundamental nem super relevante, porque através do modelo o laboratório vai claramente perceber, está bem? Agora, é importante ser masculino, a idade e o tipo de material que queremos, ok? Portanto, o que é que vocês escreveriam então aqui relativamente, portanto, para a próxima consulta, nas observações nesta linha é a descrição, não é? Aquilo que vamos pedir. E portanto, o que é que escreveríamos aqui? Quem é que me quer escrever? Ou quem é que quer dizer? Boa, Lívia. Boa, Maria Inete, isso também é importante, exatamente. Ok, mas o que é que a Marinete escrevia em termos de pedido? Antónia diz a prova de cera. Pronto, ok. Tudo aquilo que estão a dizer está certo. O que eu queria que fizessem era exatamente como a Ana e como a Lívia estão a escrever. Ou seja, como se vocês fossem preencher esta folha, está bem? Como se já estivessem em funções e pedissem para vocês fazerem este preenchimento, está bem? Ou seja, aquilo que escreveríamos, o que eu coloquei aqui coincide exatamente com o que os colegas disseram, que é: pede-se moldeiras individuais, mais registro de mordida para dia 22/7, portanto dia 22 de julho, até às 18, ok? Depois, aqui na data de encomenda, colocaria o dia 2, porque é a consulta que nós demos foi hoje, e deixem-me só ver aqui uma coisa, em termos de calendário, exatamente, o que é que eu coloquei? Que a primeira prova seria, imaginem, se hoje é dia 16, a próxima consulta daqui a uma semana será dia 23. No entanto, o que é que eu coloquei? Coloquei para me enviarem para dia 22 até às 6, está bem? Porque se a clínica fecha às 7, portanto até às 6, que queria que o trabalho estivesse na clínica. Portanto, é esta a indicação que eu vou dar ao laboratório, ok? Depois, tendo peço desculpa, que isto tem que passar para aqui. Ok. Numa segunda consulta, isto vai aparecer, o que é que nós pediríamos?
Portanto, nós fizemos as impressões definitivas, fizemos o registro intermaxilar e o que é que vamos pedir então para a consulta seguinte, neste tipo de próteses? O vídeo também parou para as restantes meninas? Ou como é que está? Até já, Marinete. Ok, concordam com a Ana ou não? Portanto, nós fizemos a segunda consulta no dia 23, como eu tinha dito, portanto, de hoje a uma semana, imaginem que já estamos, não é? Fizemos dia 23, as impressões definitivas e o registro intermaxilar. E depois, o que é que eu preciso pedir ao laboratório? Concordam com a Ana? Ok, muito bem. Portanto, eu também coloco, parvoíce, eu também concordo, portanto, pede prova de metal, de infraestrutura, para dia 29/7 até às 18, ok? Mais uma vez, neste caso, a consulta de 23 a uma semana seria dia 30, no entanto, eu peço sempre para o dia antes e, portanto, colocaria para dia 29 de julho, ok? E colocaria então esta data na nossa folha, está bem? Aqui de lado, imaginem, neste caso, podiam colocar também a data real da consulta, ou seja, a consulta é dia 23, podiam colocar aqui, desde que aqui escrevessem que pedem para o dia 22 até àquela hora, está bem? Ou que pedem, ou aqui colocar que a consulta é dia 30, mas que vocês estão a pedir para dia 29. Ai, tem toda a razão. Lívia, tem toda a razão, isto foi um lapso meu. Eu esqueci-me de contar 2 semanas, exatamente. Portanto, era dia 6, exatamente. Portanto, eu poderia ir para dia 5. Lívia, perfeito. Estão a ver como isto às vezes é preciso estar atento. A Lívia detectou aqui uma falha minha, com toda a razão, está bem? Ou seja, como eu tinha dito que está certo, a prova de infraestrutura demora 2 semanas. Pronto, vou só voltar aqui um bocadinho atrás por causa da Marinete, está bem? Peço desculpa. Marinete, o que nós tínhamos visto anteriormente era que íamos pedir, portanto, de uma primeira consulta para a segunda, nós íamos pedir as moldeiras individuais mais o registro de mordida para dia 22 até às 18, está bem? Ou seja, porque a nossa consulta foi a 16, portanto foi hoje, de hoje a uma semana é dia 23, portanto nós vamos pedir para o dia antes até às 6, está bem? Depois, imaginem, na segunda consulta, que foi dia 23, nós fizemos as impressões definitivas mais o registro intermaxilar. E o que é que nós vamos pedir? Já tínhamos chegado à conclusão que vamos pedir a prova de infraestrutura, está bem? Agora, eu tive aqui um lapso, está bem? Não coloquei 2 semanas, como eu tinha dito anteriormente, para a prova de infraestrutura. A prova de infraestrutura leva exatamente 2 semanas, portanto, a minha consulta não será a 29, mas será a dia 5, aliás, a dia 6 de agosto, está bem? Portanto, aqui será dia 6/8 e não dia, aliás, a minha consulta será a 6/8 e, portanto, eu vou pedir para dia 5, está bem? Para fazer as 2 semanas, sim? Portanto, ignorem esta data do 29, não se confundam com isto, está bem? Eu peço desculpa. Portanto, o que acontece, eu agora até vou trocar isto aqui, que é para não fazermos confusão. Portanto, aqui seria dia 5/8, vocês conseguem ver o webinar na mesma, não é? E aqui a consulta seria 5/8. Certo?
Pronto, eu tenho medo que vocês façam confusão. Pronto. O a seguir vai estar mal também em termos de datas, está bem? Eu depois troco outra vez, não tem problema. Portanto, aqui seria dia 5/8 para fazer as duas semanas, como estávamos a ver. Depois, numa terceira consulta, portanto, nós fizemos a infraestrutura, não é? Já fizemos aqui as provas. Porquê é que eu aqui coloquei dia 13? 23, 30. Isto realmente houve aqui um lapso com as datas, meninas, portanto não interessa. Vamos esquecer as datas e vamos focar no que é pedido, está bem? Só tipo o discurso que colocaríamos, está bem? Esperem lá que eu não consigo ver aqui a barra de escrita. Ok, pronto. Ou seja, o que é que eu quero que aqui identifiquem? O que é que precisam? Fizemos a nossa consulta da prova de infraestrutura, o que é que vocês escreveriam para o laboratório? Não, eu não estou preocupada com as datas, Antónia. A minha questão é que algumas formandas podem fazer confusão quando voltarem a rever o webinar, percebe? Porque nós dissemos que é 2 semanas, depois podem se baralhar e não faz sentido estar a confundir-vos, está bem? Não é, a minha questão não é as datas, eu já percebi que vocês perceberam, no entanto, não quero que ninguém fique confuso, é só por isso, está bem? Pronto, então, relativamente à terceira consulta, fizemos a prova de infraestrutura, o que é que vamos pedir ao laboratório? Não precisa pedir desculpa, Antónia, não tem mal. Tínhamos que colocar a data de entrega, exatamente, mas em termos de escrita, o que é que escrevíamos, Marinete? Pedimos, o que é que pedimos? Excelente, Ana, excelente, Lívia, exatamente. Neste caso, António, ainda não estamos na fase da entrega, está bem? Ainda vamos ter aqui uma prova, que é a prova de dentes, está bem? Que é para o paciente, neste caso, experimentar os dentes, ver se gosta da forma, da cor, está bem? Portanto, é isso, ainda falta aqui esta prova de dentes, que é o passo seguinte. Portanto, o que é que pediríamos ao laboratório? Exatamente, prova de dentes para dia 12 do X ou para o dia X à hora X, está bem? E exatamente, Lívia, um pormenor muito importante que a Lívia não se esqueceu, mas que às vezes nos falha, está bem? Cor 2 da escala Vita, por exemplo, está bem? Isto é importante porque muitas vezes acontece os médicos, ou ligarem para, aliás, ou os médicos receberem telefonemas, ou na clínica receberem telefonemas do laboratório, a dizer, olha, estou aqui a ligar por causa do paciente X, do caso Y, qual é a cor dos dentes? Não identificou a cor dos dentes, está bem? Isto acontece muitas vezes, portanto, nunca se esqueça. Muito bem, Lívia, estava bastante atenta. Cor dos dentes, está bem? Não esquecer. Portanto, estas datas vamos avançar, está bem? Este boletim de laboratório tem aqui esta zona que diz cor da escala Vita, que nós podemos preencher e pronto, a partir daqui está logo preenchido e não precisamos de nos preocupar mais. No entanto, na altura que formos pedir, convém escrever sempre, está bem? Muito bem, então temos a nossa prova de dentes e o que é que vamos? Fazemos a prova de dentes, o paciente gostou de tudo, gostou da forma, da cor, o que é que nós vamos escrever na nossa folha para o laboratório? O que é que pedimos agora? Exatamente, agora podemos pedir o nosso trabalho pronto, é isso mesmo, o paciente gostou, já fizemos todas as provas, temos a nossa prótese completamente confeccionada, o que é que nós só precisamos? Que passem a parte da cera para acrílico.
Exatamente, solicita-se prótese final para o dia X e para a hora Y. Exatamente, Lívia, é isso mesmo que eu quero, que treinem esse raciocínio de escrita para que depois, imaginem, se tiverem, exatamente, Antónia, agora sim pedimos a nossa prótese. Portanto, solicitamos prótese pronta para o dia X, à hora X. Eu percebi. Exatamente, a prótese nesta fase está pronta para ser entregue. Portanto, o que é que nós vamos pedir ao nosso laboratório? Pede-se a prótese pronta para o dia X, está bem? Neste caso não coloquei a hora, mas deveríamos ter colocado ali também para a hora Y, está bem? Pronto. Neste caso, ali e as datas, está bem? O que é que temos então na nossa quinta consulta? A entrega da nossa prótese. Entregamos a prótese, o paciente vai se adaptar, não é? Vai ser um processo todo novo. O paciente vai experimentar, vamos dar as indicações de cuidado, indicações para não se morder, as novas adaptações para quando colocamos uma prótese e, portanto, é isso mesmo, é isto que nós fazemos, ok? Alguma dúvida relativamente a este exercício, tirando aqui a questão das horas, dos dias, estas questões, ficaram com alguma questão? Acham que isto é fácil, faz confusão? O que é que acham? Sim, exatamente, Marinete. Nesta consulta fazemos a avaliação final, higiene, essas coisas todas, exatamente. Mas em termos de comunicação com o laboratório, termina aqui a nossa comunicação, não é? Portanto, nós entregamos a prótese, está tudo pronto. Não precisamos de voltar a dizer ao laboratório prótese entregue, nem prótese, não precisamos fazer nada disso, está bem? Ficou finalizado, não comunicamos mais nada para o laboratório, está bem? Não precisamos de mais nada deles, digamos assim, está bem? Boa. Agora, só uma perguntinha antes de fazermos as conclusões finais. O que é que... imaginem, não era uma prótese esquelética, não é? Era uma prótese acrílica, o que é que vocês pediriam ou o que é que não pediriam? Só para perceber se ficou bem sistematizado. O que é que aqui não pediríamos? Exatamente, Ana. Antónia, estava a perguntar, se não fosse uma prótese esquelética, se o Sr. João fosse fazer duas próteses removíveis, duas próteses removíveis acrílicas, peço desculpa, o que passa é que aqui não tínhamos, ou seja, neste caso, nesta sequência que vocês tiveram a preencher, como é que passinho é que não tínhamos aqui, ok? Lívia, que pergunta muito interessante, boa. Como é que é feita a entrega do papel ao laboratório? Então isto é assim, os laboratórios têm um estafeta, está bem? Portanto, uma pessoa que faz a entrega e a distribuição dos trabalhos pelas várias clínicas, está bem? A recolha e a entrega. E então, como é que é feita então esta entrega? É assim mesmo, é entrega em mãos a esse estafeta, ou seja, imaginem, vocês correm os modelos numa primeira consulta, depois os modelos seguem corridos a gesso, colocadinhos num saquinho de plástico e depois nas clínicas existem os vários blocos dos vários laboratórios, depois depende de que laboratório é que queremos enviar, preenchemos a folha do laboratório específico, está bem? Depois colocamos essa folhinha dentro do saquinho de plástico, fechamos o saquinho e o saquinho está pronto para seguir para o estafeta. E é isso mesmo, o estafeta vem, levanta não só os modelos já em gesso, não é? Como o papelinho que vai dentro do saquito e depois leva para o laboratório. Basicamente é assim que é feita a entrega. Exatamente, pode passar todos os dias. Normalmente passam todos os dias nas clínicas. Ou imagine, há uma clínica X, onde vai de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias. Por exemplo, fica lá e depois vai à quinta-feira, por exemplo, e depois fazem esses ajustes, mas normalmente passam todos os dias, sim.
Por exemplo, lá está a Ana Azevedo Lívia, como lhe está a dizer, usa uns sacos com duas bolsas, num lado tem o papel e no outro lado colocamos os modelos. Isso é muito interessante, Ana, porque às vezes o que acontece ao papel, não é? Os modelos, imaginem, têm umidade, muitas vezes estão manipulados, portanto estão desinfetados, são substâncias e conteúdos úmidos e às vezes os papéis ficam degradados, misturados com os modelos e com essas questões todas da umidade, acabam por ficar degradados. Portanto, é importante esta questão da Ana. Esta questão da Ana é interessante terem duas separações para os modelos e para o papel, para não degradar o papel. Portanto, faz todo o sentido. Lá está, a Ana está a dizer que, portanto, lá está, pedem para vir buscar e que às vezes até vão mais do que uma vez ao dia, se for necessário, está bem? É essa mesma função do laboratório, estar em constante interligação com as clínicas. E, Lívia, existe mesmo um estafeta cuja função e o trabalho é mesmo esse, andar de um lado para o outro para recolher os materiais, está bem? Pronto, penso que seria tudo relativamente a isto que eu vos queria dizer. Estava-me a lembrar de mais qualquer coisa, mas acho que agora me passou. Pronto, basicamente é isto. Então, concluindo, conclusões finais. A prótese removível recorre, portanto, a próteses que não estão fixas na boca, não é? Tal como o nome indica, se é removível é porque não é fixo. E o principal objetivo é restabelecer a função e a estética dentária, está bem? Há diferentes tipos de próteses removíveis, como vocês viram, está bem? E o processo clínico e laboratorial para a confecção destas próteses vai variar e tem diferentes nuances consoante o tipo de prótese, como nós já vimos. É então de vital importância que vocês, aliás, o domínio sobre os procedimentos e materiais que são necessários neste tipo de consultas, está bem? Bem como o domínio de passos laboratoriais para que vocês, enquanto auxiliares de clínica dentária, possam confirmar, ajudar o médico no envio das informações para o laboratório e prestem uma assistência o mais eficaz possível, está bem? Portanto, se vocês souberem os procedimentos, estiverem à vontade com isto, são o braço direito do médico neste tipo de consultas, está bem? Exatamente, Ana. Este exemplo que a Ana está a dizer é um excelente exemplo. Às vezes fazemos concertos, as próteses fraturam ou caem e são concertos fáceis que pedimos para o próprio dia, ou seja, a pessoa tem que fazer uma impressão ou mandar a prótese para o laboratório de manhã, que é para o final do dia o paciente possa levantar. Portanto, aí lá está, tem que ir 2 vezes à clínica nesse dia por causa dessa questão, está bem? Mas isso acontece, está bem, Lívia? Então, queria perguntar-vos se existem últimas questões, perceber se ficou mais ou menos claro este exercício, está bem? Como a Marinette também estava a dizer, isto não é difícil, é só até, lá está, como tudo na dentária, até entrarmos no esquema e irmos ganhando experiência na situação, está bem? E depois estarem em funções e no dia-a-dia isto vai ser muito mais natural para vocês, está bem? Portanto, questões últimas antes de terminarmos, está bem? Alguém tem? Não há questões? Todas esclarecidas? Pronto, eu acho que não. Então, sendo assim, eu queria agradecer-vos a vossa atenção, reiterar uma vez mais que estou disponível para esclarecimentos através do telefone, de mensagens, estejam completamente à vontade, está bem? É isso mesmo, Marinette, está quase pronta, é isso mesmo. Só falta um bocadinho. Portanto, tenho a certeza que vai ser ótima profissional também. Pronto, relativamente aqui uma nota importante, eu vou entrar em período de férias, está bem? Portanto, coisas urgentes que tenham para que queiram que eu veja, está bem? Exercícios, qualquer coisa, mandem para mim até ao final desta semana, está bem? Não se esqueçam do período de 48 horas para resposta.
que é que eu vos queria dizer também? Após esse período, portanto, eu vou deixar tudo corrigido, está bem? As mensagens vão ser corrigidas e isso tudo, e respondidas após o meu regresso, está bem? Portanto, qualquer coisa, digam-me ainda esta semana. Mantém-se tudo, Beatriz, certíssimo. Portanto, pronto, basicamente acho que disse tudo aquilo que queria. Desculpem aquela questão das datas, está bem? Eu vou corrigir para quando voltar a repetir este webinar. Não se baralhem, por favor, com isso, está bem? Vocês estavam certíssimas, o pensamento 2 semanas. Pronto, então vamos nos vendo nos próximos webinars. Qualquer coisa que precisem, estou à disposição, está bem? Boa semana e bom estudo!